Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Laila. Quando me casei com Marcos, acreditava que tinha encontrado o amor da minha vida. Ele era gentil, com um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente, e sua presença sempre me fazia sentir segura. Como eu poderia imaginar que por trás daquele homem charmoso e engraçado, havia um marido que não compartilharia as responsabilidades e alegrias que eu tanto idealizava? No começo, nossa vida juntos parecia uma promessa eterna de felicidade. Vivíamos momentos de cumplicidade, e eu acreditava que juntos seríamos capazes de construir uma família forte e amorosa. Mas, com o tempo, comecei a notar que Marcos não enxergava o casamento como eu. Aquele sonho de parceria foi se desfazendo lentamente, conforme ele se mostrava cada vez mais ausente. Primeiro, eram as saídas frequentes com os amigos, depois, uma certa irritação quando eu tentava conversar sobre o futuro, sobre nossos planos. Ele sempre encontrava uma forma de desviar ou minimizar, como se o peso da vida adulta fosse algo que ele simplesmente pudesse ignorar. Quando descobri que estava grávida, a alegria que me inundou foi tão grande que me recusei a ver qualquer sinal de problema. No fundo, eu tinha uma esperança infantil de que a chegada de um filho mudaria Marcos, que ele finalmente entenderia a importância de construir algo verdadeiro ao meu lado. Fiz questão de compartilhar cada detalhe da gravidez com ele, acreditando que a participação nos ultrassons, nas consultas, o aproximaria mais de mim e do nosso bebê. Mas, em vez disso, ele parecia mais distante a cada mês. Quando segurou pela primeira vez a ultrassonografia nas mãos, sua reação foi indiferente, quase automática. Ele sorriu, sim, mas era aquele sorriso vazio, sem brilho, o tipo que ele exibia para evitar discussões. Eu me convenci de que Marcos era apenas um homem que não sabia expressar as emoções. Eu pensava que talvez ele fosse mais do tipo que se revelaria apenas quando o bebê estivesse em seus braços, e me agarrei a essa ideia. Nos meses que se seguiram, fui me ajustando à realidade da gravidez praticamente sozinha. Eu mal via em casa, ele estava sempre ocupado, seja com o trabalho, seja com os amigos. E quando estava, parecia ali ao meu cansaço, às dores nas costas e aos incômodos que eram inevitáveis, especialmente nos últimos meses. Eu não era de reclamar, não queria parecer fraca, mas também não imaginava que uma gravidez pudesse ser tão solitária. Aos poucos, fui percebendo o quanto eu estava exausta, física e emocionalmente. Tudo que eu queria era um abraço, um apoio, uma palavra de incentivo, mas o que recebi foram desculpas vazias e desculpas esfarrapadas. E ele continuava a viver sua vida, como se eu não estivesse ali, carregando o filho dele. Lembro-me da noite em que comecei a sentir as primeiras contrações. Eu o chamei, tentando não demonstrar o pânico que começava a tomar conta de mim, mas ele nem ao menos se levantou de imediato, pedindo que eu fosse mais forte. Com muito esforço, segurei as lágrimas e liguei para o hospital. Ele estava comigo, sim, mas sua presença era mais ausente que qualquer coisa. No momento em que segurei nosso filho nos braços, pensei que talvez, finalmente, ele se daria conta da importância daquele instante. Porém, mesmo naquela hora, a expressão de Marcos parecia vazia, distante, quase impaciente. Depois do parto, meus dias viraram um turbilhão de exaustão. O bebê exigia uma atenção constante, e eu, ainda fragilizada e sem conseguir me mover direito, precisava lidar com tudo praticamente sozinha. Meu corpo estava em pedaços, a dor era persistente, mas eu me sentia ainda mais esmagada pela ausência de apoio. Marcos continuava vivendo como se nada tivesse mudado, saindo pela manhã e voltando tarde, como se a chegada do bebê não fosse motivo suficiente para ele parar e olhar ao redor. E foi nesse momento de vulnerabilidade, logo nos primeiros dias após o parto, que percebi que minha relação com ele era uma miragem. Eu olhava para aquele homem que um dia amei e sentia uma tristeza profunda. Ele estava ali fisicamente, mas sua alma parecia ausente, como se estivesse preso a uma vida que ele próprio não queria viver. Eu me perguntava como seria criar um filho ao lado de alguém que não estava realmente ao meu lado, e a resposta começava a surgir, amarga e solitária. E a cada dia que passava, minha força, antes tão vibrante, se transformava em uma luta silenciosa para não me perder por completo. Eu mal conseguia levantar da cama.
cada movimento fazia meu corpo doer, um lembrete cruel de tudo que passei para trazer nosso filho ao mundo. As noites eram uma mistura de sono fragmentado e tentativas incansáveis de acalmar aquele pequeno ser que precisava de mim para tudo. E, mesmo exausta, havia um amor imenso, um amor que me mantinha firme. Meu bebê era tudo, era a única presença verdadeira em um mundo que parecia ter se esvaziado ao meu redor. Só ele me fazia sentir viva, enquanto meu marido seguia ignorando a nossa realidade. Foi então que ouvi Marcos ao telefone, a voz levemente irritada e impaciente. Ele dizia algo sobre consertar a bagunça porque os amigos viriam visitar em breve. Fiquei em silêncio, ouvindo falar como se tudo ao redor estivesse normal, como se nossa vida fosse um conto de fadas onde as aparências são a única coisa que importa. Ele parecia mais preocupado em mostrar uma fachada perfeita do que em olhar para o que realmente estava acontecendo dentro de casa. Sim, mãe, vem logo. Preciso que você organize tudo antes que o pessoal chegue. Não quero passar vergonha. Ele disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Meu estômago revirou. Vera, minha sogra, estava a caminho. Ela sempre foi o tipo de mulher que acredita que seu filho é um rei intocável, que nunca erra, que nunca pode ser contrariado. Para ela, eu era apenas uma ajuda na vida dele, uma presença conveniente, desde que eu soubesse meu lugar e não causasse desconforto. Quando Vera chegou, ouvi o som alto de seus saltos na entrada. Sua presença sempre trazia uma tensão silenciosa, um peso que eu sentia no ar. Ela nem me cumprimentou. Seus olhos varreram a sala, e seu rosto assumiu aquela expressão de desgosto, os lábios finos se apertando em desaprovação. Eu estava com meu bebê nos braços, mas ela sequer olhou para ele, focando apenas no que parecia desorganizado. Isso aqui está uma vergonha, Laila. O que você andou fazendo esse tempo todo? Sua voz era uma mistura de irritação e desprezo, uma pontada que atravessou meu peito. Ela nem se importava com o fato de que eu estava há dias tentando me recuperar de um parto difícil, sozinha, sem qualquer apoio. Para ela, nada disso importava. Eu estou tentando. Murmurei, quase sem forças. Mas, para Vera, desculpas eram apenas provas de fraqueza. Se você realmente quisesse, essa casa estaria impecável. Ser mãe não é desculpa para viver em meio à desordem, Laila. Eu fiz muito mais que você quando tive o Marcos, e nunca deixei a casa nesse estado. Não acha que ele merece uma esposa à altura? Aquelas palavras caíram como pedras. Eu já me senti exausta, sobrecarregada, mas, ao invés de qualquer compreensão, recebi uma enxurrada de críticas. Senti meus olhos arderem, mas respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não tive ajuda, Vera. Marcos não está por perto. Eu faço o que posso. Respondi, a voz baixa, quase um sussurro, esperando que ela compreendesse, ainda que fosse só um pouco. Mas ela apenas riu, um riso que coava frieza. Você sempre com essas desculpas. Eu sabia que ele precisaria de uma mulher de verdade, uma que pudesse lidar com os desafios e não alguém que vive se lamentando. Você acha que ele aguenta esse tipo de coisa? Ela passou os próximos minutos reclamando, apontando cada pequeno detalhe da casa, cada coisa fora do lugar, como se tudo fosse minha responsabilidade. Eu estava tão desgastada que mal conseguia ouvir, mas cada palavra dela ficava marcada em mim. Para Vera, eu era uma falha ambulante, uma sombra que não servia ao papel que ela esperava. Quando finalmente terminou, lançou um olhar frio e superior, como se esperasse que eu pedisse desculpas por minha incompetência. Mas, naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não era perfeita, mas também não era um lixo, como ela queria que eu acreditasse. Eu estava dando tudo de mim, tentando fazer o meu melhor. Eu era mãe. Eu era alguém. E, por mais que Vera quisesse que eu me sentisse diminuída, eu sabia que não podia continuar aceitando ser tratada assim. Ela saiu da sala, bufando, e eu fiquei ali, sozinha, com o meu bebê no colo. Aquele pequeno ser que dormia tão tranquilamente, alheio a toda a dor e angústia ao redor.
Olhei para ele e me prometi que não deixaria nada destruir o amor que eu sentia, nem o desejo de construir uma vida digna. Talvez aquele fosse o começo de uma nova percepção, de uma nova força que eu não sabia que tinha. A noite estava fria, e o silêncio que preenchia a casa parecia amplificar tudo o que eu sentia. Eu sentia o peso da solidão mais do que nunca, como se ela fosse uma presença invisível, sentada ao meu lado. O bebê, em meus braços, dormia tranquilo, alheio à turbulência que me consumia. E eu, observando aquele pequeno rosto sereno, senti uma avalanche de emoções. Amor, tristeza, exaustão e uma raiva surda que eu tentava conter para não deixar me dominar. Enquanto ele dormia, eu deslizava os dedos pelos fios macios de cabelo que começavam a surgir em sua cabecinha e pensava, é por ele? Tudo que eu fizer a partir de agora será por ele? Comecei a pensar em tudo que passei, em tudo que deixei passar. A minha gravidez, que eu tanto sonhei e imaginei como um período mágico, foi marcada por solidão e abandono. Marcos, o homem que um dia eu amei e confiei, tinha se tornado alguém que parecia estar ali apenas para aparecer quando era conveniente. Ele não enxergava a profundidade da minha dor, nem as noites em claro, nem o peso das minhas dúvidas e do medo de estar sozinho em cada momento. Tentei justificar a apatia dele tantas vezes, tentei acreditar que ele estava apenas passando por uma fase, que as responsabilidades tinham assustado um homem que, até então, parecia tão despreocupado. Mas, naquela noite, algo em mim cedeu. Uma certeza fria e implacável, Marcos nunca quis estar ao meu lado de verdade. Ele nunca compreendeu o significado de ser uma família, de se comprometer de verdade com alguém. Lá estava eu, exausta, segurando um bebê que demandava tudo de mim, enquanto o homem que deveria ser meu companheiro continuava a viver sua vida como se nada tivesse mudado. E não era só ele. Havia Vera, com sua constante vigilância, seu julgamento, suas palavras afiadas que nunca hesitavam em me atacar. Eu tentava ser paciente, tentava relevar, mas agora estava claro, para Vera, eu era apenas uma esposa útil, alguém que ela considerava responsável por servir e agradar seu filho, alguém que deveria encaixar-se em suas expectativas sufocantes. E por muito tempo, eu aceitei essa visão, absorvendo a crítica dela e acreditando que talvez fosse eu que não estivesse me esforçando o suficiente. Mas, enquanto olhava para o bebê adormecido, algo dentro de mim começou a se mover. Uma determinação nova e feroz tomou conta de mim. Eu sabia que não podia mudar o passado, mas poderia mudar o presente e o futuro. A verdade era que eu estava cansada de lutar sozinha por um relacionamento onde apenas eu me importava. Eu estava cansada de ser a única responsável, de me sacrificar em silêncio, enquanto Marcos e Vera agiam como se eu fosse apenas uma peça substituível. Uma memória antiga me veio à mente. Eu, ainda menina, observando minha mãe trabalhando sem descanso, sem nunca se queixar, mesmo quando o peso do mundo parecia esmagá-la. Ela me dizia que o amor verdadeiro nos tornava fortes, mas que precisávamos, antes de tudo, amar a nós mesmos, porque apenas assim saberíamos nosso valor. Eu havia esquecido disso. A força que eu via na minha mãe sempre foi um exemplo, mas, até aquele momento, eu não tinha compreendido o que ela queria me ensinar. Agora, finalmente, eu entendia. E foi assim que, naquela madrugada, com meu bebê nos braços, tomei a decisão de ir embora. Uma ideia tão simples, mas que nunca tinha realmente me passado pela cabeça. Ir embora. Por que não? O que me prendia ali? O medo do desconhecido? A sensação de fracasso? Ou o peso da obrigação que me impus de que devia manter a família unida a qualquer custo? Mas a verdade era que aquilo não era uma família. Não era uma parceria. Era uma prisão emocional. Assim que a decisão tomou forma, comecei a planejar. Não era fácil. A primeira coisa que eu precisaria era de um lugar para onde ir, um espaço onde meu bebê e eu pudéssemos recomeçar. Passei a madrugada revirando mentalmente cada canto daquela casa, pensando no que eu poderia levar, no que era essencial. Eu sabia que não precisava de muito, apenas o suficiente para o básico, para nós dois. O mais importante, porém, não era o que eu levaria fisicamente, mas o que eu deixaria para trás, aquele peso opressor,
aquela expectativa sufocante que eles colocaram sobre mim. A ideia de finalmente respirar sem sentir aquele peso no peito era libertadora. Então vieram os pensamentos práticos. Como eu sustentaria meu bebê e a mim mesma? Eu já tinha feito algumas economias e, depois da licença maternidade, poderia voltar ao meu trabalho. Seria difícil, mas viável. A cada detalhe que planejava, mais segura me sentia. Eu começava a enxergar um caminho, ainda incerto, mas que prometia algo que eu há muito desejava: paz. A paz de não ter que agradar a alguém que nunca reconheceria meu valor. O mais difícil, percebi, seria encarar o olhar de Marcos ao me ver partir, se ele estivesse em casa quando isso acontecesse. Ele provavelmente tentaria me convencer a ficar, mas eu sabia que não poderia permitir que eliminasse minha decisão. Ele não entenderia, e isso era o que mais doía, a incapacidade dele de ver o que havia perdido, o que significava ser uma família. E, se ele nunca entendeu, talvez ele nunca fosse capaz de entender. Eu voltei a olhar para o meu bebê e senti as lágrimas rolarem silenciosamente pelo meu rosto. Eram lágrimas de alívio, de dor e de uma coragem que eu nunca soube que tinha. Eu sabia que, ao amanhecer, teria uma nova batalha pela frente, mas estava disposta a enfrentá-la. Se eu ficasse, se continuasse ali, aceitando o descaso, o desprezo, eu me perderia por completo. E eu não podia fazer isso, não a mim, nem ao meu filho. Então, eu tomei a decisão final. Eu não ficaria mais um dia sequer naquele lugar. Na manhã seguinte, enquanto o sol iluminava timidamente as cortinas da sala, eu já estava pronta para partir. Não era uma fuga desesperada, era uma despedida. Eu havia deixado uma carta sobre a mesa, cada palavra cuidadosamente escolhida para explicar a Marcos e Vera o que, na verdade, eles já sabiam. Em poucas linhas, eu contei o que carregava em meu peito, a exaustão de me sentir sozinha em meio a pessoas que deveriam ser minha família. Não usei palavras duras, apenas a verdade. A verdade que eles preferiram ignorar e que agora, finalmente, viriam cara a cara. Enquanto caminhava com o bebê nos braços, senti uma liberdade que nunca imaginei ser possível. Era um sentimento novo, mas ao mesmo tempo familiar, como se sempre estivesse ali, apenas esperando que eu tivesse coragem para alcançá-lo. No fundo, eu sabia que aquele não era apenas um recomeço para mim, mas para meu filho também. Ele teria a chance de crescer em um lar onde o amor e o respeito prevaleciam, onde ele não veria sua mãe sendo diminuída dia após dia. Os dias que se seguiram foram silenciosos e intensos. Instalei-me em um pequeno apartamento em outro bairro, longe dos olhares acusadores de Vera e da apatia de Marcos. O lugar era modesto, mas para mim era um castelo. Cada canto daquele espaço me lembrava da minha coragem, e eu preenchia cada detalhe com a energia de alguém que, finalmente, havia decidido viver. A decoração simples, os brinquedos do bebê espalhados pelo chão, o cheirinho do café fresco, tudo ali era meu, nosso. E isso era tudo que eu precisava. No entanto, mesmo longe, notícias chegaram. Marcos e Vera, ao encontrarem a carta, ficaram em choque. De acordo com uma amiga em comum, que não resistiu em me contar o que se passou, Vera entrou em uma fúria descontrolada, culpando Marcos pelo que ela chamava de humilhação pública. Ele, em silêncio, tentou justificar-se, mas sabia que o peso da minha partida era, em grande parte, responsabilidade dele. Era uma realidade que ele não podia negar e, pela primeira vez, foi obrigado a enfrentar. Vera, por sua vez, não suportava que as pessoas soubessem que o filho dela, o homem perfeito, havia sido abandonado. Ela tentou esconder o ocorrido, inventar versões onde eu era culpada, mas ninguém parecia acreditar em suas histórias. Aos poucos, as mentiras começaram a se voltar contra ela. Pessoas próximas começaram a vê-la como realmente era, uma mulher controladora, incapaz de respeitar os limites dos outros. Seus amigos e familiares, cansados de suas manipulações, passaram a se distanciar e o isolamento que ela tanto temia começou a se tornar realidade. Marcos, então, experimentou pela primeira vez o peso da solidão. Sem a presença constante de Vera para proteger seus erros e sem minha presença para suportar sua indiferença, ele teve que confrontar suas próprias falhas.
Meses depois, ele tentou me contatar, mandou mensagens e e-mails, todos eles cheios de arrependimento e pedidos de desculpa. Eu os li em silêncio, sem respondê-los. Não era por rancor, mas por entendimento. Marcos era um homem que só aprenderia com a ausência, e não com promessas vazias. Ele precisava lidar com o vazio que deixou crescer ao longo dos anos e entender que o amor requer presença, não apenas palavras. Minha vida, por outro lado, se encheu de cores e possibilidades. A cada dia, eu redescobri a mulher que era antes de Marcos e, aos poucos, me permitia sonhar novamente. O tempo que antes me parecia sufocante, agora era um presente, e meu filho, com seus sorrisos e descobertas, era um impulso para que eu seguisse em frente. Eu voltei a trabalhar e, com o apoio de pessoas que realmente se importavam, construí uma rotina que era minha, sem imposições ou julgamentos. O recomeço não foi fácil, a verdade é que eu ainda sentia os ecos daquela casa, de tudo que vivia ao lado de alguém que não soube me valorizar. Mas, a cada manhã, ao abrir as janelas do meu novo lar, eu respirava a liberdade que conquistei. Sentia-me viva, inteira, e sabia que tinha feito a escolha certa. Marcos e Vera eram agora apenas capítulos de uma história que me ensinou o valor da minha própria voz e finalmente pude virar a página. Esse era o começo de uma nova história, uma história onde eu, Laila, era protagonista e onde meu filho teria o exemplo de uma mãe que soube lutar por si mesma e por ele. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!